Casos de crianças desaparecidas costumam terminar em silêncio, mas a história de Leandro Bossi teve um capítulo que parece saído de um filme de suspense. Um jovem apareceu anos depois afirmando ser o menino, com memórias e cicatrizes idênticas, mas o DNA provou que tudo era uma farsa calculada. Por que alguém criaria um teatro tão cruel para enganar uma mãe desesperada? E quem lucrou com essa distração? Você já sentiu aquela sensação estranha de que algo está errado, mas não consegue dizer o quê? Em 15 de fevereiro de 1992, em Guaratuba, no Paraná, o ar estava pesado, mas ninguém percebeu. Enquanto o Brasil se perdia no brilho e no barulho do carnaval, uma família comum vivia o início do seu pior pesadelo. Leandro Bossi, um menino de apenas 7 anos, com um sorriso que iluminava qualquer sala, simplesmente evaporou. Ele não foi levado por uma onda no mar. Ele não se perdeu sozinho na mata densa. Leandro sumiu no meio de uma multidão. Foi como se a própria realidade tivesse sofrido uma falha catastrófica bem diante de todos. Mas o que torna o caso Leandro Bossi uma ferida aberta no coração do Brasil não é apenas o sumiço, é a forma como ele foi tratado. É a sucessão de erros que parecem propositais, as confissões arrancadas no escuro e uma resposta de DNA que o Estado brasileiro teve a coragem de demorar 30 anos para entregar. Porque o silêncio foi a única resposta por décadas. Existe algo nesse arquivo que as autoridades morrem de medo que você descubra. Hoje, não vamos apenas ler um relatório policial. Vamos sentir a dor de uma mãe e a revolta de um país que não aguenta mais ser enganado. Prepare-se, porque a verdade está escondida nos detalhes que eles imploraram para você não olhar. Tente se colocar no lugar da Dona Paulina Bossi por um segundo. O show está acontecendo, a música está alta, as pessoas estão rindo. E de repente, a mão que você segurava não está mais lá. O vazio que fica é físico, dói no peito. No Brasil, a família é tudo o que temos. E quando uma criança desaparece assim, o impacto não é apenas em uma casa, é na alma de toda uma nação. Como é possível que ninguém, absolutamente ninguém, tenha visto um movimento suspeito em uma praça lotada e policiada? Aqui a gente começa a ver o rosto da injustiça. Enquanto a família se acabava em lágrimas e buscava por cada beco de Guaratuba, a máquina do Estado parecia girar em falso, lenta, quase indiferente. É o clássico e doloroso cenário do pequeno contra o sistema. Uma família humilde, sem contatos poderosos, gritando por socorro, enquanto as autoridades pareciam mais preocupadas em limpar a imagem da cidade turística do que em encontrar um menino de 7 anos. Essa desconfiança que a gente sente hoje não nasceu do nada. Ela foi forjada em casos como o de Leandro, onde a ineficiência oficial parece muitas vezes uma escolha. A gente não pode falar do Leandro sem sentir o peso de outro nome, Evandro Ramos Caetano. 2 meses depois, em uma cidade que já estava em pânico, outro menino some. Mas o final de Evandro foi de uma crueldade que o Brasil nunca esqueceu. O corpo dele foi achado em condições que pareciam saídas de um filme de terror. E foi ali que o destino de Leandro foi selado pela segunda vez. Ele foi engolido pelo caso Evandro. A mídia só tinha olhos para um crime, e a investigação de Leandro virou uma nota de rodapé, uma testemunha esquecida. A pergunta que não quer calar e que faz qualquer um duvidar da lógica é: por que a polícia tentou, a todo custo, conectar os 2 casos com confissões forçadas? Diziam que os mesmos culpados tinham feito o mesmo com Leandro, mas nada batia. As datas eram um caos, os relatos eram vazios. Parecia que o sistema precisava de um bode expiatório para fechar 2 buracos com uma pedra só.
O brasileiro é cético por natureza porque já viu esse filme muitas vezes. Apressa em dar uma resposta, qualquer resposta, só para acalmar os ânimos, mesmo que essa resposta seja uma mentira deslavada. Anos depois, algo aconteceu que parece ter sido desenhado para torturar ainda mais aquela família. Um menino apareceu em Manaus dizendo ser o Leandro. Imagine o coração daquela mãe. Ele tinha as mesmas marcas, dizia lembrar de coisas que só o filho dela saberia. O Brasil inteiro parou na frente da TV. Dona Paulina viajou milhares de quilômetros, atravessou o país com o pouco que tinha, movida apenas pelo cheiro da esperança. Mas a ciência daquela época, ainda engatinhando no Brasil, foi o carrasco final. O DNA disse não. Mas pare para pensar comigo. Quem era aquele menino? Quem ensinou a ele os detalhes da vida de Leandro? Existem teorias de que ele foi usado como uma peça de xadrez, uma distração cruel para que as pistas reais que estavam surgindo no Paraná fossem enterradas para sempre. O buscador da verdade sabe que, no tabuleiro do poder, vidas humanas às vezes são tratadas como descartáveis. Por que o sistema deixou essa farsa durar tanto tempo? Isso só reforça o que a gente sente no fundo da alma, que o que nos contam é apenas a ponta de um iceberg muito mais escuro. Por 30 anos, o nome Leandro Bossi foi apenas um papel ganhando mofo em alguma gaveta de delegacia. Para o governo, o caso estava encerrado. Mas para nós, que não desviamos o olhar, as lacunas sempre foram abismos. Investigadores independentes descobriram que pessoas viram Leandro sendo levado perto do porto, que carros estranhos rondavam a área. Mas nada disso entrou no relatório oficial da época. Por quê? Será que a verdade era perigosa demais para os poderosos de 1992? No Brasil, a gente sabe que a justiça tem lado. E, infelizmente, o lado de Leandro era o lado dos invisíveis. O público do Falhas na Realidade entende que o tédio da vida comum esconde engrenagens sinistras. Se tivessem usado a tecnologia que tinham, se tivessem tratado aquelas roupas encontradas com o respeito que uma vida humana merece, será que a Dona Paulina teria esperado 3 décadas por uma resposta? Em 2022, veio o soco no estômago. O estado do Paraná anunciou que uma ossada, que estava guardada há anos, foi finalmente identificada como sendo de Leandro. Mas aqui, a falha na matriz se torna insuportável. Como essa ossada ficou guardada por tanto tempo sem identificação? Pior, porque exames antigos diziam que aqueles restos eram de uma menina. Isso não é um erro de estagiário. É uma falha sistêmica que insulta a inteligência de qualquer brasileiro. Enquanto uma mãe procurava o filho pelo país inteiro, o corpo dele estava em um depósito público, pegando poeira. Quem ganha com esse descuido? Para o espectador atento, isso não é incompetência, é uma mensagem. A verdade estava ali, mas alguém decidiu que o mundo ainda não podia vê-la. A lógica quebra quando percebemos que a resposta sempre esteve dentro de casa, mas trancada por quem deveria nos proteger. A identificação da ossada não é o fim da história. É o começo de uma pergunta ainda mais perturbadora. Quem matou Leandro Bossi? Se ele morreu na mesma época de Evandro, foi pelo mesmo motivo? Ou ele foi uma vítima de algo que a nossa sociedade não tem coragem de admitir? A sensação de impunidade que a gente carrega é o que nos faz debater esses casos até tarde da noite. Não aceitamos um ponto final onde as vírgulas ainda sangram. O pequeno contra o sistema continua, porque agora a luta não é mais para achar o Leandro, mas para achar a justiça que lhe foi roubada por 30 anos. O que realmente aconteceu naquela noite abafada de carnaval? A verdade pode estar fragmentada, mas ela grita por quem tem coragem de ouvir. O caso Leandro Bossi é um espelho onde o Brasil não gosta de se olhar.
Ele mostra que a realidade é frágil e que as versões que nos entregam são muitas vezes apenas curativos para feridas profundas demais. Leandro deixou de ser uma foto em um cartaz para se tornar o símbolo de todos os esquecidos, de todos os arquivos que o Estado quer que a gente ignore. Isso nos faz pensar: quantos outros mistérios estão agora mesmo em gavetas trancadas, esperando por alguém que não aceita o não como resposta? A busca pela verdade é o que nos mantém acordados. Enquanto houver uma dúvida, nós estaremos aqui. O desaparecimento de Leandro foi engolido pela sombra terrível do caso Evandro, criando um labirinto de confissões forçadas e mistérios. Para entender como essas duas tragédias se entrelaçam em uma teia de injustiça, assista aos nossos outros vídeos sobre crimes sem solução. A verdade está fragmentada, mas nós a perseguiremos. No canal, exploramos falhas na realidade que desafiam a lógica e revelam segredos profundos. Inscreva-se agora para acompanhar investigações que trazem luz aos arquivos, que as autoridades morrem de medo que você descubra hoje.